Olá, estudantes, tudo bem? Quem fala é Fábio da Silva Rodrigues, professor responsável pela disciplina Ferramentas e Modelagem de Negócios. Nós estamos chegando ao final do nosso módulo 4, onde na unidade 1 nós fizemos o planejamento dessa ação de extensão, ou seja, ir a campo para executar essa atividade justamente com as organizações, ou seja, aplicar o conhecimento teórico na prática, para entender um pouco a organização que nós vamos, a empresa, né, que nós vamos atuar, um bate-papo ainda talvez informal com o empreendedor, o dono do negócio, entender a realidade, de forma preliminar à abordagem, né? Conhecer os clientes, que tipo de cliente que ele atende, qual é o ambiente de negócio que ele atua, os principais concorrentes. Uma primeira abordagem sobre como começou o negócio, quais são as origens do negócio, entender um pouco o ambiente onde vocês vão estar pisando, que é aquela organização que vocês desenvolverão um trabalho de extensão. A ideia é que cada aluno, na sua cidade, na sua localidade, individualmente, façam essa pesquisa, conheçam esse empreendedor, esse negócio, que é um negócio de que porte? Uma microempresa individual, que é o MEI, não, um microempreendedor individual, melhor dizendo, que é o MEI, ou uma microempresa. Nós vamos falar sobre a classificação desses negócios, mas o mais importante é entender que é um pequeno negócio, um negócio que geralmente não teve acesso a esse tipo de modelagem de negócios lá no início. E ele cresce informalmente, sem uma organização, mas existe ali um modelo de negócios, mesmo que empírico, mesmo que informal, que é o que está na mente do empreendedor, é a forma como ele vê o seu negócio. A nossa ideia, nesse primeiro contato, é tentar entender, que foi a unidade 1 anterior, entender esse negócio e como ele se situa no ambiente competitivo que ele atua, qual é o tipo de proposta de valor que ele tem, mas isso de uma forma mais objetiva, né? O que diferencial que o produto dele tem, ou o serviço que ele oferece, como ele busca resolver os problemas dos clientes, e qual que é o tipo de cliente que ele atende, como ele se relaciona com os fornecedores, como é a gestão desse pequeno negócio, na parte financeira, na parte de pessoas, na parte de gestão de redes sociais e comunicação e marketing. Ou seja, coisas que talvez para um pequeno negócio sejam muito distantes, mas a nossa ideia é tentar entender como eles aplicam num pequeno negócio, que é próximo a todos nós, essa realidade. A partir desse modelo que ele já tem, que é o que ele criou ao longo empírico, né, orgânico, do cotidiano da empresa ali, que ele criou de forma ordinária, de forma comum, entender isso e não engessar o negócio, mas tentar captar o que ele faz e entender o que a gente pode propor para melhorar aquele negócio. Por uma das causas que nós vimos na unidade anterior, porque o negócio está indo de mal a pior, ou porque ele quer se desenvolver para o futuro, ou porque ele quer abordar uma nova forma de atendimento, um novo produto ou serviço, ou captar um novo tipo de cliente, ou seja, ele tem alguma intenção em relação a esse negócio. A nossa intenção é entender qual é a intenção desse negócio, que ele pretende com o negócio, tentar propor por um Canvas, que é o modelo que nós trabalhamos, numa folha apenas esses 9 blocos que compõem o Canvas, que nós estamos trabalhando ao longo dessa disciplina dos módulos anteriores. Então, a disciplina tem, nessa unidade, o módulo 4 é a ação extensionista ainda, né? A universidade vai, e os alunos e o professor, nós vamos a campo, tendo o aluno como ponta de lança, né, que vai ao campo, lá nas empresas, nas organizações, para aplicar esse trabalho que aprendem teoricamente. A unidade 2 busca o quê? Realizar uma ação de extensão e elaboração do Business Model Canvas em uma microempresa ou um MEI, um microempreendedor individual. Nós vamos explicar agora de forma objetiva o como fazer esse Canvas de forma prática. Eu peguei o modelo de Dornelas que nós temos na nossa referência, que ele pega a mesma ideia dos autores de referência, Osterwalder e Pigner, que nós usamos como referência, né, ao longo da disciplina, né, na página, na nossa biblioteca virtual, o ano 2019, a obra dos autores, e a gente pega Dornelas, que faz um exemplo prático, né? Ele tem em pequenas páginas, ele traz uma proposição, inclusive com exemplo que vocês podem estudar, sobre como aplicar esse Canvas. É uma estrutura completa do Canvas, de pesquisa de mercado e plano de negócio, só que nós vamos buscar só o Canvas. Pesquisa de mercado e plano de negócios, vocês verão em outras disciplinas, né? Então, a gente não tem o tempo hábil para fazer pesquisa de mercado profunda e plano de negócio, porque envolve empreendedorismo ou a matéria de desenvolvimento de negócios e a pesquisa de mercado, algo relacionado ao marketing, né? Essa pesquisa de mercado, especificamente, ou de marketing. A gente não tem acesso e tempo para fazer isso. Nosso foco é o quê? A aplicação do modelo Canvas, seguindo a nossa ementa e a nossa diretriz. Onde nós vamos aplicar? Em microempresas ou MEIs.
que geralmente não tem esse acesso a essas informações. A nossa estrutura da proposta de trabalho tem essas informações de forma bem objetiva e clara. Vocês vão aplicar o modelo Canvas de forma individual, cada aluno na sua cidade, na sua localidade, numa organização que você vai fazer abordagem, que você conheça, uma microempresa, uma MEI, na sua cidade onde você trabalha, de forma individual. Cada aluno vai fazer o seu trabalho individualmente. O que é uma microempresa, uma MEI segundo a Receita Federal, dados de 2023? A microempresa precisa ter receita bruta igual ou inferior a 360 mil reais. Existe em trâmite, né, uma proposta de emenda constitucional para aumentar esse limite, que já está defasado há muito tempo, né, de aumentar esse valor, mas por enquanto ainda está vigente esse modelo. E como microempreendedor individual, o popular MEI, o que se enquadra? As organizações que tenham receita bruta até 81 mil reais em um ano calendário. Também aumentou, era algo próximo a 50 mil, que já está em 81 mil, mas ainda é pouco, né? O valor, então, deve ser atualizado também por essas alterações nas leis que regem esses limites de microempresa e microempreendedor individual. Então, vocês podem pegar qualquer empresa que se enquadre nesse amplo espectro de organizações. São pequenas empresas, é aquele mercadinho do seu bairro, é a pizzaria do seu bairro, é a borracharia próxima à sua casa, uma lojinha de confecções, uma prestadora de serviços, que geralmente os MEIs, muitos são prestadores de serviços, por exemplo, um salão de cabeleireiros, uma borracharia que você tem, ou um MEI, melhor dizendo, um ME, uma microempresa, é um pequeno mercadinho, é a loja de confecções, é uma empresa que vende produtos presentes, né, uma loja de presentes, você tem várias, uma pequena papelaria. Então, tentar entender na sua realidade ali que tipos de negócios são microempresas ou MEIs. A abordagem ela é importante. Você vai chegar perguntando para a empresa: você é MEI ou você é microempresa? Fala: não, oi, tudo bem, eu sou fulano de tal, eu sou estudante do curso tal da Universidade da UFMS e eu tenho que desenvolver uma pesquisa para... Não vai falar sobre o Canvas com ele não vai entender no primeiro momento, ou talvez entenda, mas não é a ideia trazer essa informação de início sobre o Canvas com ele. Eu tenho que fazer uma pesquisa sobre uma organização, uma empresa, melhor dizer, uma empresa de pequeno porte, no caso, né? Não é EPP, é outra classificação, mas uma empresa pequena, uma microempresa, uma empresa de bairro. Aí eu precisava saber se você está disponível a contribuir com essa pesquisa, porque ela vai ser importante para que a gente, enquanto aluno, aprenda e aplique o trabalho. E é fundamental que vocês tenham esse interesse de ir a campo, tirar fotos, filmar as abordagens, pedir autorização do empreendedor para gravar quando for necessário uma entrevista, e saber se ele é um MEI ou se ele é uma microempresa. Fundamental que a gente entenda isso, para daí sim você poder iniciar a sua atividade especificamente falando. A ideia inicial é a primeira fazer essa abordagem. Aí numa primeira conversa, como a gente falou na unidade de um planejamento, saber de forma geral sobre a história desse negócio, como ele começou, como foi o início desse processo empreendedor, como se iniciou aquilo, quais dificuldades que ele enfrentou no início desse negócio, como ele se estabeleceu até ali, qual foi o carro-chefe do negócio dele, que tipo de produto ele desenvolveu no início, qual que ele trabalha hoje, ou serviço, adaptando sempre o modelo à sua realidade. Após esse aceite e esse acordo, você começa a propor a ideia, vou fazer um modelo chamado Canvas, que é oferecer depois para você. Ele vai querer saber que benefício que ele vai ter. Vou te entregar ao final um produto, que é um modelo Canvas, que é uma folha, numa mesma folha, ou seja, no mesmo plano, vai ter todo o seu negócio desenhado, um design do seu negócio, desde o tipo de produto que você oferece, o valor principal que você entrega, ao tipo de cliente que você atende, aos processos necessários para que esse produto chegue ao consumidor, bem como a parte financeira, tipo de receita que você utiliza para se manter nesse negócio. Então, é explicar muito bem para esse empreendedor o que você está fazendo ali, que não vai ser divulgado para outros empreendedores ou de forma pública, é individual, que você não vai citar o nome da empresa, ele é anônimo, você pode colocar empresa alfa, empresa beta, empresa gama, criar um nome fictício para a empresa, não vai colocar endereço, não vai colocar o CNPJ da empresa, não vai ter dados confidenciais da empresa, não é necessário. É entender o negócio e aplicar as ferramentas, ok? Esse é o nosso interesse. E, ao final, trazer para o empreendedor essa contribuição, essa contrapartida, que é essa folha, que é o Canvas, com
esse desenho do negócio dele numa mesma folha de forma simplificada. A gente faz o plano de negócio também, mas é uma ferramenta que ela é muito ampla, ela é muito grande, são várias folhas. O Canvas é uma ferramenta ágil, né, de entender o negócio de forma objetiva. Qual que é a motivação para esse projeto, né, para você fazer um projeto? Pode ser para uma nova empresa, pode ser para uma ideia, um projeto novo. O que você tem que entender, tanto para um projeto novo ou para uma empresa já em andamento? Qual que é a dor, problema a ser sanado, a solução para esse negócio? O que você tem que buscar entender desse cliente? O que você pode contribuir com ele? Qual que é o problema, o que ele queria melhorar, o que ele queria se desenvolver? Que novo tipo de consumidor ele queria atender? Que novo tipo de produto ou serviço ele queria desenvolver para esses consumidores? Melhorar o processo, uma empresa em funcionamento? Pode ser também. Esse que é o nosso foco principal, uma empresa em andamento. Nós não vamos pegar uma empresa nova que vai abrir. Não é o nosso foco para esse trabalho. É pegar uma empresa que já existe e tentar melhorar o processo que lá já existe. E existe lá um modelo de negócio, como a gente falava no unidade anterior. Mesmo que seja informal, mesmo que seja empírico, nós vamos tentar entender, nessa primeira abordagem, e buscar desenhar para ele o que ele pode avançar para melhorar esse negócio. Um novo produto, um novo serviço, uma nova forma de atendimento, nós vamos entender isso ao longo desse trabalho. Basicamente, eu trago um esquema para vocês, o esquema de Dornella de forma geral. Primeiro, todo modelo é uma referência, né? A gente não tem que seguir a ferro e fogo esse modelo. O esquema de Dornelas, ele traz os 9 blocos que nós já estávamos vendo com Osterwalder anteriormente. Os 9 blocos, eles têm questões principais. Osterwalder traz as questões principais. Para Dornelas, ele põe para o bloco primeiro do Canvas, proposta de valor, ele tem uma questão principal. Como conquistamos os nossos clientes? Essa que é a questão norteadora para Dornelas. Então, você tem que entender... eu vou ter questões depois específicas, não vou adiantá-las agora, do modelo que eu desenvolvi, a partir de Osterwalder, Pigner, Osterwalder, Dornelas, e da experiência também, já com outros casos de aplicar isso de forma prática, entender basicamente qual que é o seu diferencial em relação a esse cliente. Vou pegar do Dornelas a referência, que é o que tem no nosso modelo, para vocês entenderem de forma geral. Basicamente, o que leva esse consumidor a comprar o seu produto ou o seu serviço. Basicamente, essa que é a ideia. E o que você tem diferencial para conquistar esse cliente, que pode se desdobrar em várias perguntas que eu vou abordar na sequência. Aqui é uma forma mais geral de a gente entender preliminarmente como que é o Canvas. A segunda, você vai focar no cliente. É um outro subbloco que tem 2 questões específicas sobre cliente. Primeira, relacionamento com clientes. Qual o tipo de relacionamento que você tem com o cliente e como administrá-lo? É a questão norteadora de Dornelas. Segmento de cliente, quais são os meus clientes? Que segmento de clientes que você atende dentro desse grande grupo de clientes? Então você passa por outro grupo agora no 4, nos canais, né? Quais são os canais de entrega? Como você se relaciona com esses clientes por esses canais que você desenvolveu para atendê-los, né? Como entrega esse produto, basicamente, esses canais são importantes nesse aspecto, envolve logística, que nós vamos detalhar a partir da sequência. Outro bloco, segundo Dornelas, 2023, as fontes de receita, como você se cobra pelo seu produto ou serviço, se existe alguma outra forma de receita, né? No 9 está a lista de custos, né? A gente pode, a ordem, ela estaria talvez mais junto ali um pouco, mas entender, primeiro no 5, as fontes de receita, como você cobra pelo produto que você vende ou pelo serviço que você presta, os recursos chaves, né? Os principais recursos. Quais são os recursos chaves para executar o que está sendo proposto nessa empresa? Como o bloco do item 6. Parceiros-chave, os principais parceiros, né? Pode ser um fornecedor, pode ser um parceiro seu, um concorrente, às vezes, que atua com você de forma parceira, ou um terceiro que você tem, um terceirizado que é parceiro seu. Quais são esses parceiros ao longo da sua cadeia, né? Que você tem de relacionamentos? As atividades chaves principais, quais são as atividades chaves que você desempenha ou tem como referência para integrar aquele valor que você propõe no início, atividades essenciais para você conseguir desenvolver esse produto, e por fim, estudo de custos, né? Quais serão os custos fixos e variáveis envolvidos nesse projeto de forma geral. Nós não vamos entrar em custo fixo e variável, né? É impossível a gente entrar na disciplina nesses pontos, né, que vocês veem em outras disciplinas. Mas o cliente vai ter, o seu cliente, no caso da consultoria, né, ou o empreendedor que você vai estar entrevistando, vai ter uma ideia, nem que seja de forma empírica, de como ele, na mente dele, ele processa a lógica de custo
fixa e variável da organização que ele desenvolve, que ele está à frente, né? O roteiro sugerido. Então, a partir dessas teorias, eu pensei no roteiro, no instrumento de coleta de dados, que é o planejamento e a prática da pesquisa que vocês vão fazer em campo, né? Baseado no modelo Canvas, que é o modelo original de Osterwalder, principalmente. Ele serve como referência, inspiração para vocês fazerem. Não é um engessamento, ele é uma ideia com possíveis blocos de questões para vocês utilizarem, adaptando a cada realidade. Talvez a pergunta que eu fiz não sirva para o seu negócio, mas alguma talvez sirva. Então, eu coloquei possíveis perguntas que podem ser encaixadas com o seu tipo de empresa, com a sua realidade, com a sua localidade, para você aplicar no seu negócio. A entrevista será com o empresário da empresa, né? Se é uma pequena empresa, talvez tenha empregado, mas não vai fazer um trabalho, talvez, com o empregado. Talvez pode ser que sim, seja, esse empregado aqui é o que atua diretamente no negócio, ele vai te ajudar, quem toma conta do negócio, mas o foco principal da nossa pesquisa é o empresário, é o empreendedor que é dono daquele negócio, é quem toca aquele negócio à frente, é o administrador daquele projeto, daquele negócio. É ele que tem na mente dele o modelo de negócios que ele pensou quando criou o negócio e que ele executa diariamente na organização. Ele deve ser adaptado a cada realidade, como eu sempre digo. Então, não é um gesso, não é uma cadeia, é uma referência para vocês. As 9 questões que Osterwalder trabalha, principais no modelo Canvas, a gente resume em 4 grandes questões, né? O que você vai propor, para quem você vai propor essa proposta de valor, como você vai propor e quanto vai ser envolvido, né? Quanto vai custar e quanto vai dar de retorno a esse projeto. O que, né? A proposta de valor é aquilo que você entrega para esse cliente que nós vamos detalhar na sequência agora. Basicamente, é a essência do seu negócio, o que você tem de produto ou serviço, que é um diferencial, um valor, que é algo que ele encontra na sua empresa, de forma que você faz muito bem feito aquilo. Aquilo resolve uma dor ou um problema do seu cliente, do seu consumidor, e você sana aquele problema com o seu produto, ou você ameniza com a sua proposta de valor. Valor não tem a ver com dinheiro, com receita aqui. Valor tem a ver com o valor que esse cliente percebe em relação ao produto que você entrega para o mesmo. Então, é o que você propõe para esse mercado. A razão do seu negócio existir. Relacionamento com clientes, basicamente, que nós temos, né? Como você se relaciona com esses clientes. O segmento de clientes que você atende, os canais de interação com esse cliente, nós vamos destrinchá-los na sequência, que é o para quem. Para quem você vai oferecer essa proposta de valor que você pensou lá em cima. Que é o grupo, o subgrupo de clientes, que é para quem você vai oferecer. Quem você se relaciona, qual segmento ou nicho, ou que canais você utiliza para se manter conectado a esse cliente. Aí vem o como agora, né? As principais parcerias. Você não toca esse negócio sozinho. Geralmente tem parceiros, ou um terceirizado que você utiliza como parceiro, ou fornecedor. Você tem alguém ali que é o seu parceiro, uma outra empresa, que trabalha junto com você, que pode ser um braço direito do seu negócio. As parcerias principais que você tem, as atividades principais que você relaciona-se com esses parceiros e esses recursos necessários, que é o como. E o quanto envolve dinheiro, a parte financeira, a parte de custo do negócio, quanto custa para você mover aquela estrutura, quanto custa para você manter aquele negócio de pé, né? E ele para em pé, e quais são as fontes de receita, envolve fluxo de caixa, o planejamento da sua empresa, né? A relação entre receita e despesa, como você se organiza para conseguir gerir esse negócio, quais são as suas reservas, se existe uma reserva para esse negócio, né, para você manter o fluxo de caixa quando a empresa não tem receitas maiores que as despesas, né? Então são questões importantes, quais são suas fontes de financiamento, possíveis perguntas que eu vou colocar na sequência que vocês podem pensar. A ideia é muito mais ser provocativo, que vocês consigam imaginar esse negócio. Primeiro, proposta de valor. Isso está alinhado lá no seu trabalho, né? O que ofereço para o mercado que realmente tenha valor para os clientes? Esse que eu penso como ideia principal. Qual é a primeira questão, né, que eu destrincho? Qual é o meu diferencial em relação aos concorrentes? O que eu tenho que o outro não tem? O que eu ofereço que, na cabeça desse empreendedor, é algo diferente que ele faz bem feito? Se eu sou um restaurante, eu cozinho muito bem. A qualidade da comida que eu ofereço. Se eu sou uma pizzaria, não, é o tempo de entrega. É o nosso diferencial.
Se eu tenho a borracharia, não é a honestidade no trabalho, a mecânica, a honestidade no trabalho, no orçamento. Você tem que ter algo que é diferencial para esse cliente. Então pode ser uma rapidez na entrega. Segundo, porque o cliente compra da minha empresa e não do concorrente? Então, você tem que pensar isso, vocês refletirem. Precisa fazer todas essas perguntas para os empreendedores? Não, você vai adaptar de acordo com a realidade. Naquela primeira conversa, você vai ter uma ideia do que você pergunta e do que você não pergunta. Você concorre por preço baixo? O principal diferencial é o preço baixo. O valor que eu cobro, preço, vou falar preço para não confundir, o preço que eu cobro do meu cliente final é um valor, é um preço diferenciado, não vou misturar as coisas. Preço diferenciado é mais baixo do que os concorrentes, então eu consigo me destacar pelo preço diferenciado. Ou a qualidade minha é superior, eu cobro um pouco a mais porque eu tenho um envolvimento maior, meu atendimento, a matéria-prima, a qualidade, eles estão dispostos a pagar um pouquinho mais para ter um pouquinho mais de qualidade nesse retorno. O atendimento é diferenciado na minha empresa, é isso que faz diferença, a entrega é rápida. Eu não sou porque eu tenho uma farmácia no meu bairro ali, eles entregam muito rápido. Aqui na minha cidade eu tenho uma empresa de gás. Eles podem cobrar R$5 mais caro, mas como o gás acaba geralmente quando você está cozinhando, eles entregam o gás em 5 minutos, é muito rápido. Acabou o gás, daqui a pouco os caras estão entregando. Então, se a empresa que entrega gás no seu bairro entrega de forma rápida e a outra demora 30 minutos e uma demora 5, eu pago R$5 a mais no gás para obter esse valor, porque para mim, enquanto consumidor, entregar o gás rápido quando acaba a comida no meio do almoço é um valor que eu tenho como percebido. Eu valorizo isso da minha empresa. Então, eu pago R$5 a mais com esse plus, porque ele entrega rapidamente. Então, esse é o diferencial daquela empresa. A proximidade com os clientes, eu estou próximo dos meus clientes, que dores, problemas dos clientes eu resolvo, que produto eu ofereço, quais os benefícios do cliente que compra meu produto ou serviço, o que ele tem de benefício quando ele compra meu produto, que é um diferencial para ele. Então, tem que estar isso em mente. É o carro-chefe desse meu canvas. A proposta de valor. Segundo item, né? Segundo grupo, né? Para quem que eu vou oferecer? Era o quê, né? Agora, para quem? Segmento de cliente. Quais segmentos de clientes são o foco da minha empresa? Entender, eu não vou fazer uma pesquisa de mercado grande? Não vou. Não vai dar tempo de vocês fazerem. Uma condição ideal, sim. Na prática, vocês podem fazer uma pesquisa de marketing, pesquisa de consumidor, perfil de consumidor, hábitos de consumo, potencial de compra, necessidade, desejo e demanda desse consumidor, quanto ele pode pagar por esse produto. Você pode ter vários focos para sua pesquisa ligada à área mercadológica. A gente não tem tempo para fazer isso agora, mas vocês vão sondar com esse empreendedor, de forma geral. Se você conseguir fazer uma micro pesquisa para ter uma ideia, ok, mas não é obrigatório para esse trabalho. Entendam isso, que senão pode travar o trabalho de vocês. Entender desse empreendedor, qual que é o perfil do cliente que ele atende, idade, sexo, renda, escolaridade. Eu atendo mais mulheres de meia idade, ou de 40 e 60 anos, ou homens jovens, ou idosos. Tem uma idade do perfil de renda, pessoas que têm uma renda, um menor poder aquisitivo, ou maior poder aquisitivo. Tentar um pouco entender qual que é o foco principal, ou seja, o mercado-alvo desse negócio. Quais os hábitos de consumo que ele tem? Eles compram frequentemente, ou compram mensalmente, ou semanalmente, diariamente, frequência de consumo, quais são as suas preferências, o que ele prefere nesse negócio. O poder de compra que ele tem, que seria essa demanda, essa capacidade dele, ele quer comprar um produto, ele tem necessidade de desejo, mas ele não pode pagar por aquilo. Se ele puder pagar, é importante para você, que ele tem que pagar por aquilo. Se você atende um segmento específico, um grupo maior ou um nicho específico, né? Se é um grupo maior, um segmento de mercado, ou um nicho específico muito definido. Eu atendo aqui algo muito específico, pessoas de 65 anos ou mais que tenham uma dificuldade de mobilidade. Então, uma empresa de transporte para pessoas que têm dificuldade de mobilidade, ou seja, um nicho muito específico. Eu atendo só um grupo, que eu tenho uma van que eu levo as pessoas que têm certa dificuldade de mobilidade para lá e para cá. Então, eu atendo um nicho muito específico, não é? Então, basicamente, nessa ideia de atender o cliente, para quem eu vou atender, eu tenho que buscar saber se eu atendo meu cliente, por exemplo, de forma presencial ou online apenas. Vendo ao balcão, no balcão, ou atendo de forma online também, que é uma questão fundamental da gente entender a maneira como eu atendo esse cliente. E que perfil de cliente eu gostaria de atender. Eu atendo hoje um tipo de cliente, mas gostaria de atender outro tipo de cliente no futuro. Expandir o meu grupo de clientes que eu atendo, ou os segmentos ou nicho que eu atendo. Os canais, né? Como o cliente compra e recebe o produto, o serviço que você entrega. A parte de logística, basicamente, né? Como entrega o produto que vendo, como ele recebe aquele produto que vendo. Eu tenho um serviço de entrega
próprio ou terceirizado, por quais canais o cliente recebe os produtos, né? Ele retira na loja, é venda online, é por transportador, é por correio. Quais outras formas queria começar a utilizar? Eu não trabalho com vendedor terceirizado, com entrega terceirizada, mas eu gostaria de trabalhar com uma entrega terceirizada, que seria, aumentaria, expandiria o meu negócio. Vamos supor uma empresa, uma marmitaria perto da sua casa, aí no seu bairro, na sua cidade. Eles só vendem localmente, refeições no local, mas eles queriam fazer marmitas, entregam marmitas locais, mas eles queriam talvez entregar essas marmitex para vários pontos da cidade. Vai ter que contar com um serviço de entrega. Então eles têm que pensar, vamos dizer, à frente dos parceiros, né, mas aqui nos canais da logística, como eu vou fazer essa entrega dessa marmita? Eu vou aumentar a minha venda de marmitas, expandindo com parceiros que são os transportadores, que são os motoboys. Então é uma forma de entender esses canais também. Então tragam para o simples, né, vocês vão ver na empresa. Como minha empresa se relaciona com cada segmento de clientes? Como me comunico com o meu cliente? A gente fala muito hoje sobre as redes sociais, as mídias sociais digitais. Como eu me comunico com esses clientes? Que meio de comunicação meu cliente prefere se comunicar? Ele lê jornal? Quase ninguém lê jornal físico hoje, né? Mas ele lê jornal online, ele usa Instagram, ele usa Facebook. Que tipo de redes sociais ele se mantém informado? Eu preciso estar nas redes sociais que ele se encontra para que eu consiga vender, para que eu consiga me manter ativo e presente na mente desse cliente. Como funciona o serviço de venda, pré-venda, pós-venda? Se eu tenho um canal de comunicação, uma empresa pequena não vai ter 0800, mas talvez ele tenha um WhatsApp, ele tenha um site, talvez não tenha um site também, dificilmente. Você não vai criar um site para ele, mas talvez você pode propor de criar um Instagram para essa empresa, ou ajudá-lo a criar um Instagram, ou sugerir que ele crie. O ideal seria você tentar ajudá-lo, criar um Instagram para essa empresa, porque é por lá que os clientes dele têm acesso à informação. De que forma você usa o feedback do cliente também é importante, para você conseguir melhorar esse relacionamento. E se você procura fidelizar esse cliente, se tem uma promoção que você faz, de que maneira você faz isso? Compre 10 gases, né? 10 botijões de gás e ganhe um gás de presente. É comum numa pizzaria da minha cidade aqui, você tem lá a cada 10 pizzas que você junta um selinho, você consegue uma pizza G, extra G, de graça, né? É uma forma de fidelizar o cliente. Pequenas promoções que você faz para fidelizar esse cliente. Atividades chaves, né? Os parceiros, com quem que você se relaciona, né? Quais são as atividades essenciais para que o negócio seja possível entregar essa proposta de valor para o cliente, que você consiga entregar a proposta de valor, né? A gente tem atividades chaves. A entrega do produto não pode atrasar, dei possíveis exemplos, né? A qualidade do produto não pode ser comprometida. Se for uma marmita, uma pizza, se chegar fria, não serve para o cliente. Ele quer a pizza quentinha, na hora exata, no momento exato. Então a entrega não pode atrasar. A qualidade não pode ser comprometida. Se a pizza chegou fria, não vai servir. Então tem que ter isolamento naquela caixa do terceiro, né? Que entrega, o motoboy que entrega a pizza. Deve chegar quentinha. Se chegar fria, já vai ser uma forma de insatisfação desse cliente, desse consumidor. O preço deve ser competitivo, desde que não comprometa a saúde financeira do negócio. Eu não posso vender abaixo do meu custo. Tem que calcular meu markup, minha margem de lucro nesse negócio. Não posso perder contato e interação com o meu cliente nas redes sociais. 4 pontos principais que poderia ser ou não do seu negócio aí. Eu coloquei 4 possíveis situações, pela experiência, pela teoria, pela prática, de que podem ser pontos chaves para esse negócio, para esse modelo de negócio funcionar. Pode ser que no seu caso a entrega, a qualidade, o preço e a interação nas redes sociais não sejam o caso, mas pode ser que uma delas ou duas sejam, ou outra que não esteja na lista. Então estejam atentos a isso. Recursos principais. Quais são os recursos necessários para realizar as atividades chaves da minha empresa? A matéria-prima, eu tenho que ter uma garantia de procedência. A qualidade do queijo que eu uso na minha pizza tem que ser de excelência, senão não vai funcionar. A logística, não pode ocorrer falhas, né? Não tem como eu falhar. Então, esse parceiro, esse terceiro, tem que ter uma moto que não quebre, ou que quebre pouco, ou que tenha uma caixa isolada ali para que não chegue fria a pizza. A divulgação e propaganda, recurso necessário, eu tenho que fazer, divulgar meu produto. Uma internet de boa conexão para o negócio funcionar, não posso ficar sem internet. Gerenciar as redes sociais da minha empresa, ofertas, promoções. Os recursos humanos da minha empresa também são fundamentais, né? Eu tenho que ter pessoas qualificadas para desenvolver os trabalhos, tanto internamente quanto externamente. O capital intelectual da empresa tem que ser bem administrado. Os recursos financeiros também, saber gerenciar esse custo e essas receitas que nós veremos na sequência aqui na organização. Eu não posso ter uma entrega que seja tão cara, não posso fazer uma promoção de entrega grátis
se a minha empresa não sustenta financeiramente a entrega grátis. Eu tenho que fornecer entrega grátis desde que seja algo, uma promoção viável para o meu negócio. Então, senão torna-se um problema para a minha empresa a entrega grátis, porque o custo da entrega é muito alto e eu não vinculo isso a partir de um pedido de X valor. Então, um ticket médio de R$90 de pizza eu consigo fazer entrega grátis. Mas se o cara pedir uma pizza brotinho de R$5, eu não consigo fazer entrega. Entende a diferença? Parcerias principais. Quais são as atividades chaves realizadas de maneira terceirizada e os recursos principais adquiridos fora da empresa? Quais são meus principais fornecedores dessa matéria-prima? Quem são? Como eu me relaciono com eles? Como é a minha relação com esses fornecedores? Eu tenho um grau de dependência muito grande com esses fornecedores, que se eu compro só dele, eu fico refém desse fornecedor. Importante analisar isso. Ou não, o cara é um parceiro mesmo, que fornece a um preço legal, sempre tem a mercadoria disponível, nunca falta a mercadoria. Ou não, é um fornecedor que sempre falha comigo. Eu tenho que analisar isso criticamente. Terceirizo alguma etapa das atividades que desenvolvo, ou tudo eu faço eu mesmo, eu entrego, eu vendo. Às vezes não dá conta de fazer tudo. Produzir, vender, entregar. Eu tenho que ter um parceiro, né, para terceirizar a atividade. Como é essa relação com terceiro, por exemplo, entregadores? Como funciona isso? Quais outros tipos de parceria ocorrem na organização? Revendedores? Eu posso ter revendedor por negócio, né? Revendedor de porta a porta, né? A gente tem venda em consignação, né? Eu deixo lá a mercadoria em consignação. É muito comum em lojas, né? Deixo uma sacola de roupas. O que você gostar, você compra. O que não gostar, devolve, que eu passo pegar. A própria vendedora, as parceiras passam de casa em casa, entregando a sacola de mercadorias, e o que vender, ela registra, o que não vender volta para o estoque da loja. Eu pretendo terceirizar alguma atividade, aí vem a ideia de futuro, né? Talvez a empresa não terceirize a entrega, mas poderia pensar em terceirizar a entrega daquelas quentinhas que eu falei lá atrás, ou da pizza. Então seria uma alternativa interessante aí. Fonte de receita, né? Parte do quanto, né? O quanto custa para manter esse negócio e o quanto ele me gera de receita. Quais são as formas de obter receita por meio de propostas de valor? Qual que é a composição das receitas do meu negócio? Como se compõem essas receitas? Vendas à vista, prazo? Como eu faço isso? Se eu tenho, por exemplo, muito comum em pequenos negócios, né, o fiado, tomar cuidado com essas relações, que é muito comum em pequenas empresas. Quanto representa cada segmento de mercado nas receitas do negócio? Tentar dividir os segmentos que eu vi lá atrás dos meus clientes, quanto cada segmento representa? Quanto eu dependo de cada segmento? Quanto eu recebo à vista? Quanto eu recebo a prazo no meu negócio? Se existe venda no crédito, fiado, sem garantia de recebimento, não é ideal que se faça isso, mas talvez é algo cultural, mas analisar isso, não é chegar e falar, não faça fiado, mas tentar entender o porquê e saber se é possível viver sem aquele fiado, ou se não, sem o fiado o negócio vai morrer. Não quebre o negócio da pessoa, né? Mas entenda primeiro o que é possível ser proposto para esse negócio. Não é a ferro e fogo que a gente vai resolver o problema da empresa ou propor uma solução, né? Como calculo minha margem de lucro? Se ele tem alguma noção de qual que é o percentual de lucro bruto ou líquido desse negócio que ele tem, que ele desenvolve, ou se ele trabalha como um barco sem direção, né? Sem bússola, né? Se ele vai para qualquer direção. É importante ele ter uma ideia dessa diretriz de qual que é a margem daquilo que ele trabalha, né? E se ele tem um lucro bruto e líquido estimado. Qual que é o prazo médio de pagamento e recebimento? Eles não vão calcular isso, mas ele vai ter de ideia, ó, o prazo médio de pagamento dos meus fornecedores a prazos é 28 dias. Mas o prazo médio de recebimento do meu negócio é em 45 dias. Uma loja de confecção, por exemplo. Ele paga o boleto para o fornecedor com 28 dias, mas ele recebe dos clientes com 60 dias de média. Não vai fechar a conta. Uma hora vai comprometer meu fluxo de caixa. Eu vou estar pagando antes e recebendo depois, de forma que vai comprometer meu fluxo de caixa. Vai faltar dinheiro para pagar água, luz, aluguel, as contas básicas do meu negócio, as despesas básicas. Então, eu não consigo funcionar dessa forma. Por fim, né, estrutura de custos. Quais são os custos relevantes necessários para que a estrutura de negócio possa funcionar? Quais são os custos, por exemplo, matéria-prima? Se eu sei calcular meus custos, fixo, variável, direto, indireto, nós não vamos calcular especificamente, mas saber se ele tem ideia de quanto é o custo fixo, variável dele, indireto, tentar entender isso, né? Aquilo que está diretamente relacionado ao produto, aquilo que não tem relação direta com o produto, né? Quais são as despesas? Exemplo, aluguel da empresa, internet, água, energia, que envolvem impacto nesse negócio. Tentar entender, basicamente, como funcionam essas lógicas de custo e despesas adaptada a cada realidade também. O Canva, modelo de negócio, essa é a estrutura que nós vamos ter que chegar ao final. Vocês vão preencher cada bloco desses, proposta de valor, relação com clientes, segmento de clientes, canais,
parcerias principais, atividades-chaves e recursos principais, e a estrutura de custos e fonte de receitas também, como o Osterwalder Pigner demonstra, nós vamos ter que preencher e entregar para o cliente essa folha aqui. Uma folha, uma tela com essas informações. Essa é a contribuição que nós vamos fazer com as informações que nós vamos captar ao longo desse trabalho. Para finalizar, o Canvas é uma ferramenta excelente, modelo de negócio, muito utilizada pelo Sebrae, pelas consultorias, pelo meio acadêmico. Ela funciona, ela é fundamental, porque faz a conexão entre teoria e prática, para que seja integral a nossa aprendizagem. Os modelos servem como uma referência, um parâmetro que a gente usa para seguir. A ideia é que ajudem os gestores a administrar, eles contribuam com o negócio. E roteiro e instrumentos são essas referências que nós temos como os modelos, né? O modelo do Osterwalder é uma referência, o do Ornelas também, e o roteiro que a gente traz que vai ser utilizado é uma referência. Vocês vão adaptá-lo a cada realidade, no campo, na empresa, para que ele funcione a cada tipo de empresa. Se é serviço é uma coisa, se é comércio é outra, se é indústria é outra. Microempresas e MEIs podem utilizar o Canvas como uma referência, porque talvez é comum que seja pouco utilizado. Empresas de maior porte médio e maiores utilizam com mais frequência Canvas, planos de negócio, pesquisa de mercado, mas as pequenas costumam crescer de forma não organizada, e isso é algo muito importante. Alunos, estudantes, essa é a nossa ideia. Espero que tenha contribuído com vocês. Até mais. Na verdade, nessa disciplina nós finalizamos o conteúdo. Espero que tenha sido proveitoso, que vocês possam desenvolver um excelente trabalho. Me coloco à disposição no ambiente virtual, nos pontos de comunicação que nós temos, bem como o curso se coloca à disposição para vocês também, bem como a própria FMS. Até mais, bons estudos. Tchau, tchau.